Olá, tudo bem? Bom dia, Sunaia. Tudo bem? Tudo Então, bem? E você? agora deu certo da gente começar? Acho que sim, tô com aquele mesmo problema do Instagram que eu não consigo ver você, sabe? A sua tela para mim aparece tudo escuro aqui. Nossa, é um bug do Insta, então. Eu acho que é, porque todas as lives que eu fiz aqui, eu fiz uma outra prosa também um outro dia, eu Uhum. consigo me ver, consigo ver a minha câmera, eu consigo te ouvir, mas eu não consigo te ver. Ah, que pena. Mas vamos ter que fazer assim. Eu não sei se tá tocando alguma coisa aí pra você, porque aqui pra mim tá um barulhinho assim de chamada. E aí eu não sei Não, se é alguma coisa daqui. pior que Mas que não estranho. tá. Estranho, Deixa né? eu ver se não tem alguma outra coisa ligada aqui. Pode ser ruído mesmo. Deu certo? Não achei. Tá com um barulhinho ainda, mas aí eu acho que podemos ir tocando. Não sei se isso sai lá depois, acho que também não deve sair, né? Se você não estiver ouvindo, acho que tá tranquilo. É, eu espero que não. Então, vamos começar. É, O nosso tema, né, é os hábitos alinhados com os objetivos de vida, Fran. E eu queria perguntar para você, qual que foi a sua maior meta de vida e que hábitos você percebe que você teve que desenvolver para estar alcançando? Ah, legal. Eu acho que é uma pergunta muito desafiadora, assim. Eu até isso, né? Eu me percebi uma pessoa com hábitos, assim, né? Porque eu sempre me considerei muito, faço as coisas do jeito que dá, né? Faço meio sem planejamento. E aí foi na terapia que eu comecei a entender que, não, eu sou super organizada, né? Eu sou super organizada e isso tem contribuído muito, assim, né? Para eu atingir esses objetivos. Eu acho que um grande objetivo, né, que eu tenho ainda, né, o que eu estou trabalhando ainda nele, assim, mas tem a ver com empreender, né, cuidar desse próprio negócio, que hoje é a Guarda-Chuva, né, a Guarda-Chuva que é uma associação sem fins lucrativos, mas é uma escola de empreendedorismo social. Então, já estou nesse, com essa meta, né, com esse objetivo de ter esse próprio negócio, né, de ter esse empreendimento, de colocar as coisas no mundo do jeito que eu quero, através da guarda-chuva. E aí eu acho que empreender traz muito isso, né? A gente precisa ser muito disciplinado para empreender. Ontem Sim, mesmo a gente estava num curso, né, que eu dou um curso de educação empreendedora aqui para alguns empreendedores em Poços, e a gente falava justamente disso, né, de habilidades que a gente precisa ter para empreender. E muitas coisas caíram em hábitos, né, em conservar e manter, em ter disciplina, em ter constância, consistência, né, para a gente conseguir ir crescendo no nosso negócio. E aí eu acho que, por exemplo, né, um hábito para mim que transformou muito assim a minha vida, acho que no âmbito pessoal, né, e aí eu trago isso para os negócios, cuidar da gestão financeira, né, de uma forma muito organizada, de colocar na planilha. Então, eu acho que esses hábitos, assim, né, que são do campo profissional, né, que tem a ver com organização, eles trazem, né, muita estrutura e muito caminho para fazer, para atingir esses objetivos, assim. sim. Sabe o que eu percebo, Fran? Para empreendedores, um hábito que é muito pertinente e que eles vão desenvolvendo ao longo da trajetória é a resiliência, o hábito de você olhar para as coisas de forma positiva e extrair algo bom de situações ruins. Porque o empreendedor, ele não vai muitas vezes começar um negócio e de cara já vai dar certo, né? Napoleão Hill coloca vários casos no livro dele. Um deles é que Thomas Edison, quando ele inventou a lâmpada e tudo mais, ele teve mais de 10 mil fracassos. E somente depois de 10 mil tentativas que foi possível. Então, e era um sonho que ele tinha, né? Então, eu acho que nós, empreendedores, somos movidos a sonhos. E quanto maior esse sonho e esse desejo de realizar, maior terá que ser a nossa resiliência, né?
Acho que, e aí entra as questões de como desenvolver resiliência. Eu não vejo uma maneira mais eficaz do que passando por momentos difíceis. Se a gente for analisar, as pessoas mais resilientes que a gente mesmo conhece são as que mais passaram por momentos difíceis, mas que conseguiram dar a volta por cima com inteligência emocional e etc. Você estava falando, né, tem até aquele conceito novo, né, que a gente tem falado de resiliência dentro desse campo do empreendedorismo, e é das empresas, né, e das pessoas antifrágeis, né, eu não sei se você já chegou a ver esse material, também que ele fala exatamente isso, né, ele fala de resiliência como essa capacidade, né, de adaptação, né, essa capacidade de flexibilidade, né, de trocar essa coisa do pivotar para cá e não deu certo, e aí a gente pilota e vai resistindo, né? Vai resistindo, mas com essa coisa do sem quebrar, né? Do pensar em outras formas. Eu acho que tudo isso, né, tem a ver com coisas, com hábitos saudáveis, né? Acho que uma das coisas que estão bem fresquinhas, assim, da nossa conversa lá com os empreendedores ontem, foi justamente esse último tópico que você trouxe aí, né? Tipo, quando a gente está falando de hábitos, né, existem muitas ferramentas para a gente construir aí, né, e fazer uma gestão de estresse, inteligência emocional. Então, acho que são coisas que são ferramentas mega importantes, né, eu acho que para qualquer pessoa, mas especialmente para empreendedores, né, então acho que essa construção de hábitos, assim, né, ela é fundamental para a gente conseguir empreender com sucesso, né, empreender, conseguir entregar resultado para o mundo, conseguir ficar satisfeito, né, com o que a gente está fazendo, e aí, acho que uma coisa legal, assim, também, é justamente pensar nisso, né, essa coisa de criar hábitos, né, tem a ver, na verdade, assim, a gente olhando para o futuro, pensando em metas, né, e os hábitos, eles viram essas pequenas etapas, né, pelo menos eu enxergo bastante assim, né, essas pequenas etapas que a gente tem que ir cumprindo, né, seja em termos do campo do desenvolvimento pessoal, do campo do desenvolvimento, né, profissional, para a gente se manter saudável, manter a cabeça saudável, para manter o corpo saudável, coração saudável, né? A gente precisa ir fazendo esses pequenos passos até chegar lá. Eu acho que os hábitos, né, eles são esse caminho, né, de construir no, sabe, eu acho que é uma visão muito realista, assim, né, que a gente fala de hábito, de recompensa, né, de deixa, né, o que a gente vai fazer, mas é justamente isso, né, essa constância, quando a gente está falando de hábito, a gente está falando de constância. Sim. E sabe uma coisa que eu percebo que pode ajudar a gente desenvolver qualquer tipo de hábito, inclusive a resiliência, é você olhar para histórias de pessoas que se deram muito bem e pensar que você também pode chegar lá. E para isso, né, a gente tem hoje as comunidades, você andar em conjunto com quem tem os mesmos objetivos, a gente consegue, olhando para a história dessas pessoas, dizer, não, mas eu não estou sozinho, se faz sentido para mim, fazer tudo que eu faço hoje, faz sentido para muito mais pessoas que também estão fazendo, e isso motiva a gente a continuar, porque é muito difícil, né, quando a gente ainda não tem resultado, a gente pensar que a gente está no caminho certo, porque não tem nenhuma evidência de que é verdade e de que vai dar certo no final. Então, olhar para as histórias de outras pessoas e olhar para o comportamento de pessoas ao nosso redor também, que são semelhantes aos nossos, eu acho que ajuda muito a gente se manter firme perante os fracassos. Porque é uma questão de ser uma pessoa forte emocionalmente para depois ter lá uma empresa muito forte. Eu, inclusive, acho que não existe nenhum CPF forte, CNPJ forte, uma empresa que anda sem um CNPJ muito forte por trás, que teve que vencer muitos hábitos, que teve que botar a cara a tapa muitas vezes e fracassar e aprender. É isso, né? Eu acho que eu estava falando, né, dos grupos, das comunidades. Eu tenho um caso, assim, né, inclusive até recomendo, assim, né, vou ver se eu troco essa figurinha depois com vocês para passar esse contato, né. Eu tenho um amigo, né, que ele era de Poços, hoje ele está morando lá em Natal, mas o Wellington, para mim, é um case, assim, de sucesso, de pessoas que conseguem ter uma meta muito clara, estabelecer hábitos para cumprir aquela meta e conseguir executar o que ele estava afim.
Faz muito tempo já, assim, né, que eu acompanho, né, eu já conheço o Wellington já faz desde a época da faculdade, né, uns 15, 16 anos, assim, e o último hábito, assim, né, que ele falou assim, vou começar a estudar inglês, eu gostaria muito de falar inglês. E ele se propôs a isso, né? Ele se propôs a começar a estudar inglês, isso há uns, sei lá, isso já deve ter uns 4 anos, assim. E aí ele muito autodidata também, né? Mas acompanhando isso, estando em comunidades e se propondo a exercícios, né, para estar praticando inglês o tempo todo, ele começou a falar, né, todo dia, e aí fala isso, né, é constância, é treinar um pouquinho todo dia ele pegava algum texto, assistia um episódio de série, né, e aí assim ele foi construindo o repertório, né, do inglês dele. Ele foi aprovado, né, num programa de mestrado lá nos Estados Unidos, acho que na Universidade de Los Angeles, assim, não me lembro assim, qual universidade, ele fez o programa de mestrado lá, ele voltou e abriu, né, uma empresa que chama GPS para inglês, que é justamente para ajudar outras pessoas a destravarem o seu inglês assim, também, né? Então, como que até essa possibilidade, essa vontade dele, né, de criar e implementar esse hábito na vida dele, que era o sonho dele, né, falar inglês fluente e tal, acabou inclusive virando um negócio, né, se desdobrando num negócio. A gente tem muitas experiências, né, ele já participou daqueles clubes tipo do 5 a.m. lá, né, do 5 a.m., que o pessoal já acordava às 5 da manhã para fazer outras atividades. Ele é muito fã dos hábitos atômicos, né, que é aquela coisa de, eu vou estabelecer pelo menos um micro hábito para fazer todo dia, né, se eu for fazer abdominais, vou fazer pelo menos um, né, se eu for ler um livro, eu vou ler pelo menos uma página. É a hora que você já está lá, né, é mais fácil ler a segunda página depois que você sentou para ler a primeira, né, essa, a metodologia, né, dos hábitos atômicos, ela fala um pouquinho disso. Estabelecer o passo mínimo que a gente precisa estar, e da hora que a gente já se organizou para dar aquele primeiro passo, a gente se anima, né, para fazer as outras coisas. Mas é um cara super legal, assim, que eu acho que para falar disso, das comunidades, da importância de estar com mais gente, né, e se propor a um, a um caminho de disciplina também faz muito sentido, assim, conversar com ele. Sabe o que eu percebo? Porque é muito mais fácil a gente desenvolver hábitos que estão no nosso gargalo. Por exemplo, se eu preciso aprender inglês, eu estou em outro país, todo mundo fala inglês, eu vou aprender porque é um gargalo que eu tenho no momento. Enquanto que, né, inclusive, estava tentando desenvolver o hábito de aprender inglês e tudo mais, só que eu tinha muitos outros gargalos. Eu precisava estudar muitas outras coisas, trabalho e tudo mais. Então, o que eu faço todo dia, e a gente que é empreendedor tem muito disso, muitas vezes a gente não consegue fazer atividades, desenvolver hábitos que não pegam no nosso gargalo, naquilo que a gente tem que resolver no momento. Então, às vezes, a gente acaba desenvolvendo hábitos que a gente não tinha planejado, mas que fazem parte de um projeto maior, que nem eu estou empreendendo, eu estou crescendo a empresa, eu estou fazendo esse tipo de coisa. Uma coisa que eu estou desenvolvendo em mim é muito mais inteligência emocional, e lidar com bastante críticas e tudo mais. Mas isso porque é um gargalo que eu tenho agora. E, né, futuramente eu não vou desistir de aprender inglês e tudo mais. Mas eu entendo que no momento vai ser bem mais difícil para mim, porque eu tenho outras coisas que eu preciso desenvolver e acaba não tendo tempo, né? Literalmente. Então, tantos hábitos atômicos mais grandes, que nos fazem grandes pessoas e que culminam em grandes ações, eu acho que as chances da gente se dar bem é se a gente precisar daquilo no momento. Exatamente, né? Para mim, assim, uma grande experiência, né, que me marca muito quando eu penso, assim, nessa coisa da constância, né, de organização e tal, é de conta financeiro. Acho que ter esses controles financeiros, né, saber entender um pouco mais, né, hoje eu reservo tempos na agenda para aprender, né, sobre investimentos e tal, mas foi por conta de conseguir me organizar, né, e ter esse hábito de tomar nota, né, das despesas, receitas, de entender quanto que eu posso gastar em cada pacote de despesa em cada mês, né, e conseguir fazer essas projeções
de receitas e tal, foi anotar isso que me fez entender melhor, né, do meu dinheiro e cuidar melhor de como a gente gerencia o nosso dinheiro aqui. E sabe, Fran, eu tenho um livro do Augusto Cury que ele dizia que a maior causa do estresse das pessoas e dos problemas psicológicos, né, que acarretam até mesmo em transtornos psíquicos, tipo ansiedade e depressão, a falta de um controle financeiro. Porque as pessoas gastam muito e aí essa falta de dinheiro, digamos assim, gera um estresse porque depois ela precisa. Então, que, na verdade, quem nunca por experiência própria, né? Então, isso é um hábito que eu considero muito necessário também. Hoje tem planilha de controle e causa uma sensação de segurança muito maior, né? Não que a gente vá colocar toda a segurança que a gente tenha no dinheiro. Eu acho que aí nesse ponto a gente precisa colocar em Deus. Mas o dinheiro ele causa, né? Enquanto a gente está no mundo real, no mundo físico, a gente precisa desse controle. E uma coisa que eu acho que atrapalha muito nessa ponderação, né? Do que eu vou gastar, o que eu não vou gastar, claro, ganha pouco, porque aí você não tem muito o que fazer, né? E o emocional, porque muitas coisas a gente compra por impulso. E não tem dizer que não, porque sim. E aí entra a questão de status. Se a gente for analisar, as pessoas que mais têm status no Instagram e nas demais redes sociais, né, do Meta são as que mais têm dinheiro, ou aparentam ter. Porque é isso que a cultura do Instagram, por exemplo, ver sucesso. É isso que leva atenção, né? Se a gente for ver uma pessoa que tem bastante audiência, ou ela tem dinheiro, ou ela tem um shape, e é isso. E ambos, tanto para você ter shape quanto para você sustentar em outras coisas, você precisa de dinheiro. Então, aí eu vejo um grande diferencial da Your Club, sabe? Porque lá dentro você não precisa de fato ter resultado para as pessoas te olharem com olhos tipo, essa pessoa aqui, ela é alguém já. Lá as pessoas valorizam o caminhar e eu não vejo isso em nenhum outro lugar. Porque você valorizar uma pessoa que ainda não tem resultado, cara, às vezes nem a família, tipo, olha para o que você tá fazendo com os olhos de pessoas que também estão desenvolvendo esses hábitos de comer saudável, de leitura, e que ainda não tem o resultado porque demora, você vai demorar a ver resultado do desenvolvimento pessoal quando você começar a ler livro sobre isso. Você vai demorar a ver resultado no teu corpo e nos teus exames médicos e nutricionais quando você começa a se alimentar direito. E enquanto você não tem resultado, ninguém te olha lá com aqueles olhos de tipo, essa pessoa é uma pessoa de sucesso. Né? A Sumaya com S maiúsculo. Então, as pessoas não veem. Por isso que eu acho que é um ambiente assim que ajuda muito a gente a manter pequenos hábitos. Eu acredito muito nessa força da comunidade, inclusive para a gente encontrar pares, né? Porque daí, de fato, se a gente está na comunidade, a gente está com mais pessoas que estão igual a gente, né? No começo da caminhada, eu digo assim, né, muitas vezes, né? Porque daí a gente está falando de transformar o corpo, né? De ganhar massa muscular, sei lá, melhorar a nutrição e tal. Mas é isso, né? A gente tem essas pessoas que a gente segue estão no outro lado da linha da chegada, assim, né? Lá já prontas, e aí a gente tem como meta, mas a gente não tem, né, esse parceiro da caminhada, né? Eu acho que isso a comunidade ajuda muito, né? Que a comunidade traz perto da gente pessoas que estão no mesmo pé que a gente, né? Então eu acho que isso também é muito importante, né? Para a gente estar ali ombro a ombro com outras pessoas que estão nesse mesmo lugar, né? Ainda não alcançaram, mas a gente está indo para o mesmo rumo. Eu acho que traz um pouco até mais de realidade, assim, né? De realidade, né? De tipo, olha, tem mais gente que está nessa situação e quer chegar lá, né? Seja com ato de desenvolvimento pessoal, profissional, de melhorar a inteligência emocional, sei lá. Mas aí eu acho que fica mais próximo da gente do que a gente olhar, sei lá, uma pessoa que está lá, maior guru, já conseguiu atingir lá e está ensinando. Então eu acho que essa coisa da comunidade, né, ela constrói essa coisa mais próxima, assim, né? Eu gosto muito dessa ideia de comunidade, né? Acho que comunidade
a comunidade traz essas respostas, né? Traz esses pares, traz essas pessoas que são gente como a gente, sabe? Sabe, tem até aquela frase que diz que as pessoas de sucesso, elas nunca vão te julgar pelo caminho que você está traçando para chegar lá. E quem vai te julgar é quem não começou, quem não teve a mesma coragem que você e essas coisas. E eu acho que as pessoas de sucesso não julgam a gente por um motivo bem específico. Talvez seja a minha versão. Que elas se identificam com a gente na etapa que a gente tá. Talvez elas sabem que a gente vai chegar lá porque que a gente tá no caminho certo, porque elas já tiveram o nosso lugar. E não necessariamente porque elas já estão lá em cima, então, teoricamente, a gente sempre vai estar abaixo delas e elas não tem como ter essa sensação de orgulho, de ego pra cima da gente, né? Porque a gente começou depois, digamos assim. Eu acho que é porque elas se identificam mesmo, que é porque elas sabem que a gente tem muito potencial para chegar lá, porque alguma característica na gente elas têm também e elas desenvolveram também. Faz muito sentido, sim. E tem algum hábito hoje, Fran, que você esteja desenvolvendo em torno de um objetivo que você tem? Eu tenho um hábito que para mim ele sempre é calcanhar de Aquiles, assim, né? E aí eu acho que é a importância do se parar e começar de novo, né? Que é o hábito do exercício físico. Eu sou muito ruim de exercício físico, assim, né? Hoje eu já tenho 36 anos, então eu começo a sentir no meu corpo físico essa necessidade de que, pode preciso me movimentar mais, né? Eu trabalho muito com computador, né? Então eu fico muito tempo sentada durante o meu dia de trabalho. E aí essa coisa do exercício físico sempre é, assim, para mim, uma dificuldade, assim, né? Acho que menos pelas questões estéticas, mas muito, muito por uma questão de saúde mesmo, assim, né? Sentindo meu corpo me atrofiando. E assim, eu sempre comento isso, né, eu sempre começo alguma atividade, caminhadas, né, eu não gosto de academia, então para mim isso é muito difícil, não gosto, eu gostei de academia, assim, para mim ir para academia é um dificultador, mas eu gosto muito de fazer atividades, assim, na natureza, né, e caminhadas, assim, algum exercício, tudo mais. Mas todo ano eu tenho que começar de novo, né, todo ano eu falo, nossa, agora vai. E aí no começo desse ano, no finalzinho do ano passado, não me lembro, a gente começou conversando sobre isso, né, com alguns amigos, algumas pessoas, eles propuseram lá um desafio, né, então a gente, quando eu falo isso, né, do negócio do hábito, né, da recompensa, da deixa, e aí a gente estamos colocando dinheiro, né, coloca dinheiro mensal lá, e a gente vai tá juntando esse dinheiro e quem tiver lá o maior número de exercícios realizados, né, durante o ano, né, então um dia de exercício, né, a gente vai marcando lá, somos 8 pessoas nesse grupo, e aí também tem a ver, né, com essa coisa da comunidade, então todo dia que alguém faz exercício, coloca, compartilha lá no nosso grupo e ganha esse ponto, né, e aí a gente está somando pontos para ver quem vai ficar com esse bolo de dinheiro que a gente vai colocando lá mensalmente. É um valor muito simbólico, assim, mas para a gente tem servido, né, de motivação. Então, acho que hábito também tem muito isso, né, a gente ter essa recompensa de longo prazo, mas também ter essa recompensa, às vezes, no curto e médio prazo, né, para a gente ir se relembrando do porquê que a gente está fazendo. Então, esse para mim sempre é um desafio, né, e eu lembro até do Wellington falando assim, olha, não foi um dia, tá tudo bem, né? Mas vai no dia seguinte, né? Porque senão a gente fica toda hora, né? Perdendo ritmo, assim. Eu acho que é o mais difícil é ficar continuando. Né? O difícil do hábito não é começar, né? O difícil do hábito é continuar assim, ao longo do tempo, né? Então, mas esse do exercício físico, ele sempre me pega. Toda hora tem que voltar lá nele. E você? Como é que é para você? Então, para mim, o exercício físico eu já não tenho mais essa dificuldade, né? Já é algo bem implantado. Para mim, a maior dificuldade hoje é eu aprender algo que eu não vou usar agora, ou que eu talvez não esteja no meu gargalo. Talvez isso, né, seja em decorrência da falta de tempo e tudo mais.
mas eu tenho uma grande dificuldade, né, em gerenciar a agenda e tudo mais, porque acontece muito imprevisto. E imprevisto já diz a palavra, a gente não tem controle. E aí vai jogando, né, as tarefas para depois, e aí um aprendizado que eu não vou ocupar agora, consequentemente vai ficar para depois que eu resolver toda a situação. Então, eu tenho bastante dificuldade hoje tipo, lidar de uma forma positiva com não conseguir cumprir os prazos e tudo mais. Eu consegui cumprir, às vezes, com o que eu projetei para minha pessoa, né? Projetos pessoais. Porque a gente acaba tendo que investir em projeto profissional e não tem o que fazer, né? Felizmente, eu consegui também desenvolver o hábito da leitura, então isso, né, me deixa um pouco mais tranquila quando a gente fala sobre não cumprir com os projetos pessoais, porque eu sei que lendo eu já estou cumprindo, ou também, né, fazendo exercício também. Mas, enfim, eu gostaria muito mais hoje de investir mais no pessoal, um pouco menos no profissional, porque, né, na verdade, o profissional, eu percebo que muitas vezes não é saudável por quê? Porque me deixa, né, às vezes estressada, às vezes ansiosa, e isso interfere muito na minha relação pessoal, com quem eu convivo e tudo mais. Então, seria uma grande meta eu me policiar em relação ao meu comportamento com as pessoas que eu convivo. Porque daí, quando você não tem inteligência emocional para lidar com a situação, ou não consegue perceber, ter aquele pensamento multidinâmico, né, de uma situação, você vai explodir e não tem o que fazer. Então, depois que eu aprendi um pouco sobre inteligência emocional, que eu vi que a gente tem que olhar por múltiplos ângulos, isso ajuda muito. Então, aquela coisa, o conhecimento, ele elucida muita coisa. E a inteligência emocional é conhecimento pro emocional, literalmente. Porque a gente conhecendo, a gente não se deixa levar, né, pelos gatilhos. E aí, como diz Augusto Cury, né, os gatilhos abrem janelas killers, e a gente sabendo que essas janelas killers estão abertas, a gente já, tipo, não, essa não é a condição ideal para eu falar algo nesse momento. Então, né, seria isso. Eu lembrei até de uma frase que eu li ontem, assim, né, que eu acho que é do Miyako, né, que fala assim: é trabalhar muito que cansa, é viver pouco que cansa. E aí, acho que criar, né, essa coisa ter essa estrutura de hábitos, né, saudáveis, especialmente, né, no mundo que idolatra o campo profissional, né, então você é profissional antes de ser pessoa, é muito importante, né, a gente ter esses hábitos, ter uma comunidade com quem a gente divide essas angústias de manter os hábitos em dia, inclusive, né, eu acho que faz muito sentido. É muito importante. Lembra que eu comentei que um CNPJ forte tem um CPF forte por trás, e aí que tá a pressão em eu me tornar alguém melhor. E aí, se eu não tenho tempo para estar dedicando a ser uma pessoa melhor, eu não gosto disso. Isso me atazana a minha vida, porque eu sei que eu preciso para mim crescer profissionalmente. E eu fico resolvendo gargalo o tempo inteiro, e é um ciclo, né? Para quebrar isso, tem que ter agenda, tem que conseguir seguir a agenda. Mas acho que são fases, né? A gente precisa entender que são fases, a gente não pode dar muita atenção a essas fases ruins, senão elas se perpetuam, e sempre absorver o máximo das coisas boas, né? Das situações, tipo, sempre tem algo bom, sempre tem algo para aprender. A gente precisa entender isso, que assim a gente consegue crescer, tanto emocionalmente quanto profissionalmente. Uma coisa que eu lembrei agora, assim, também, né, de você falando isso, que acho que a gente ser muito pé no chão com os hábitos que a gente quer criar, né, a gente ter muita tranquilidade para olhar para a agenda, né, de compromissos familiares, de compromissos pessoais, de compromissos profissionais, falar, olha, agora eu não consigo, né, ir para academia durante uma hora, agora eu não consigo ler durante uma hora, né, eu acho que dessa dimensão, assim, né, de agora não consigo, eu acho que tira até um pouco do peso, né, dessa coisa de, nossa, eu não consegui, aí eu sou um fracasso.
Exatamente. Olhar para isso com muita sabedoria, né? Esses hábitos, assim, de tipo, o que a gente quer implementar, o que é possível, né, nesse momento também, porque senão a gente só cria mais um chicotinho, né? Pra gente ficar ali batendo de também não conseguir dar conta. É, Então eu acho que a gente tem muito pé no chão, né? Acho que até para eu acho escolher, né, que o que a gente vai dar conta de fazer. sim. Um hábito, inclusive, que ajuda muito a gente a conseguir cumprir os outros é o hábito de dizer não. Porque se a gente fala sim para tudo quanto é tarefa que todo mundo diz, é óbvio que a gente vai sobrecarregar a agenda, é óbvio que a gente não vai conseguir dar conta de nada direito, né? Não vai conseguir fazer nada direito. Inclusive, é um hábito que está escrito no livro Essencialismo. A gente precisa saber dizer não. Tanto para familiares, pequenas tarefas, favores. Se você é a pessoa que todo mundo pede favor o tempo todo, você vai gastar um bom tempo do dia, né, ajudando essas pessoas. Então, talvez não seja ideal. E se são pessoas que te admiram, que estão pedindo favor porque sabem que você dá conta, elas vão entender se você falar que não. Então, isso é uma coisa que eu acho bastante importante. E eu, inclusive, comecei faz pouco tempo a colocar em prática, mas quando eu vi que não tinha mesmo como. Legal, acho que é muito bem lembrado, né? Esse hábito aí, né? Acho que é um lugar de hábito, porque é um lugar do treinar mesmo, né? É um treinar para falar não mesmo, assim, né? Um treinar para falar não e ficar em paz com isso. Uhum. Então, eu acho que é muito bacana, bem lembrado esse não. Sim. Até isso seriam interrupções externas, né? Ah, tô fazendo uma tarefa, vem alguém e pede para mim fazer alguma coisa. Mas ainda tem as interrupções internas que impedem muito a gente de ser produtivo. Tipo, quando você tá com uma preocupação ali bem constante, uma tarefa maior do que quem sabe a que você tá fazendo, começa por ela. Porque você começando pela tarefa que vai estar martelando o tempo todo enquanto você estiver fazendo as outras, não vai ser produtivo. Então, é por isso que todo mundo, né, que já passou por essa fase de ter que ser muito produtivo, vai recomendar comece pelo mais difícil. Que assim você já engoliu o sapo do dia e o restante das tarefas vão fluir com muito mais coerência, né? Vão, né, acontecer com bastante fluidez. Então, acho que é mais uma coisa que pode ajudar aí. Muito sentido para mim. Acho que esse não sempre é um exercício para mim também. É um hábito que eu preciso adquirir, assim, né? Com mais frequência. Sim. Também, talvez, para gente que que entende que precisa dos outros, a gente que entende o poder da comunidade, a gente já tem esse senso de solidariedade naturalmente desenvolvido. E aí a gente pensa que os outros também são importantes, o que eles querem também são importantes que a gente quer, e aí fica mais difícil para a gente falar não. Então, talvez por isso que seja um pouco mais difícil para você também. Solidariedade bem desenvolvida. Tem alguma questão que você gostaria de estar me fazendo? Algo que você gostaria de abordar nessa live? Eu pensando muito, assim, né? Ontem, inclusive, né, na roda de empreendedores, a gente falou disso, né? Acho que dessa necessidade de criar hábitos, né? Então eu acho que é mais uma recomendação mesmo, assim, né? Tipo, como criar hábitos, estruturar isso, né? Dentro da nossa vida, assim, enquanto empreendedor, enquanto pessoa, de fato ajuda muito, né? A gente a ir se desenvolvendo enquanto ser humano, enquanto profissional. Eu E acho sabe, que é muito fundamental. sim, e sabe uma coisa que pode ajudar a gente a definir quais hábitos são mais úteis ao objetivo de vida é ter esse objetivo de vida muito bem definido. Como se fosse uma ideia central permanente. E aí tudo que você faz tem que girar em torno dessa ideia central permanente. Principalmente tudo que você faz todo dia, porque de vez em quando você fazer lá ter um lazer ou uma atividade que você gosta muito, mas que já não faz parte do teu projeto central, você pode continuar se for muito de vez em quando. Mas que nem eu mesma me deparei com essa questão e aí eu fazia faculdade, né? Faço faculdade de análise e desenvolvimento de sistema e não tem nada a ver com a minha ideia central permanente. E aí entra a questão de não ter vontade, não ser motivado a estar fazendo, né? Porque
não faz sentido, digamos assim. Então, para a vida, eu acho que para a vida como um todo fazer sentido, a gente precisa saber o que a gente quer, a gente precisa saber o que toca o nosso coração. Que nem o seu é o empreendedorismo social. O meu é empreender, é ajudar, é trazer resultado para as pessoas com quem eu trabalho. Eu acho que isso é o que mais motiva, o que mais me toca profundamente. Então, consequentemente, quanto mais pessoas eu ajudar, mais bem, mais realizada eu vou me sentir. Então, daí a necessidade de ter planos de crescimento, pessoais, principalmente. E aí, em torno dos pessoais, vão se dar os profissionais, é consequência. Então, a gente não entende, né? Muitas vezes a gente pensa que o projeto pessoal é depois, quando os profissionais já deram certos, e eu já vejo bem o contrário. Por isso que quando eu não consigo realizar um projeto pessoal, eu fico tão triste. Porque eu sei que, né, se der certo o pessoal, depois os profissionais, é aquela ideia da serendipitia, se eu não me engano, que foi comentada pelo professor Luiz. São oportunidades que a gente não previu, que acontecem quando a gente tem uma ideia central permanente, um propósito bem definido. Essas oportunidades, e ideias, elas vêm à tona quando você tem isso. E elas contribuem muito para o nosso autodesenvolvimento e para alcançar de fato o propósito e as metas. Mas para chegar nesse estado, a gente precisa ter foco, a gente precisa, né, estar bem imerso naquilo que a gente quer. Assino embaixo aí de todas essas suas palavras. Faz muito sentido para mim também. Tem alguma mensagem, Fran, para a gente finalizar a live que você gostaria de deixar para o pessoal? Para quem está principalmente. Além disso, né, que a gente falou do criem hábitos, esteja em comunidades onde as pessoas estão torcendo, né, para que esses hábitos que você está tentando implementar na sua vida, se desenvolver, esteja junto com pessoas que estão dispostas, estão na mesma pegada, né, estão tentando fazer as mesmas coisas, Pessoas que e vão estar torcendo, né, pelo teu sucesso aí. Eu acho que é isso, né, junte-se à comunidade de desenvolvimento. É verdade. Até porque quem já passou pelo que você está passando vai compreender a tua dor, né? Então, é muito importante. E motiva e faz com que a gente fique mais forte. Então, obrigada, Fran, pela tua participação. Obrigada, pessoal, que esteve aqui com a gente durante a live. A gente agradece a participação de vocês também nessa conversa que foi bem inspiradora, que a gente conseguiu abordar alguns pontos em relação aos hábitos alinhados com os objetivos de vida. Obrigada, gente. Tchau, gente. Obrigada.